15 minutos para fazer sua sustentação. Doutor Ivan. Obrigado, Excelência. Excelentíssimo senhor desembargador presidente dessa turma criminal, doutor Júlio Travessa, demais desembargadores, desembargador relator, nobre desembargador relator, doutor Nilson Castelo Branco, desembargador revisor, que eu não estou vendo aqui, mas com certeza está aí na sala virtual também, doutor Jefferson de Assis, demais desembargadores, vejo muitos aqui, quero cometer a injustiça de deixar de cumprimentá-los, mas doutor Abelardo, doutor Mário Alberto Riz, doutor Mário, muito tempo que não tinha satisfação de vê-lo, né, nessa pandemia, doutor Abelardo, doutor Aleomar, doutor Júlio Travessa, doutora Rita, doutora Maria do Rosário, doutor Címaro, doutora Naci, doutora Nájila, doutora Ivone Bessa, doutor Luiz Fernando, doutor Reserval, creio que esteja aí também, não estou visualizando, demais desembargadores, 9 representantes ministerial nessa solenidade também. Excelências, nós sabemos da excepcionalidade da revisão criminal para relativizar a autoridade da coisa julgada no processo penal. É a orientação dessa turma criminal, claro, não admitir que a revisão criminal seja utilizada como um revolvimento de uma apelação, como uma nova apelação criminal. Mas, ao mesmo tempo, o Instituto existe. E nós já tivemos outros precedentes aqui, doutor Nilson, demais desembargadores, em que a revisão criminal já foi conhecida e julgada procedente, em situações em que realmente a revisão criminal ela foi acolhida, ela foi desculpe, excelências, outras situações em que a revisão criminal ela já foi conhecida e realmente julgada procedente. Agora, no caso em tela, se enquadra essa revisão criminal numa das hipóteses do artigo, tanto do inciso 1º quanto do inciso 3º do artigo 621 do CPP. Claro que existem dificuldades normais, nesse momento catastrófico que nós vivemos, de uma realização de uma citação oral por videoconferência. Essa revisão criminal, eu sou testemunha das dirigências, da vontade do doutor Nilson em colocá-la logo em julgamento, mas realmente é um caso muito grave. Eu me arrisco a dizer, doutor Reserval, doutor Abelardo, doutor Mário Alberto Riz, que eu jamais vi uma supressão de direitos fundamentais tão tamanha como nesse caso concreto. O problema é que atualmente no Brasil nós vivemos com alguns entusiastas, por vezes, tanto na advocacia quanto no Ministério Público e em outras instituições, às vezes no judiciário em primeiro grau, claro que são exceções, mas no sentido de que, por vezes, nós, claro, isso sem dolo, mas nós acreditamos que estamos cumprindo o nosso papel social, a nossa contribuição social, quando punimos de qualquer jeito, quando violamos direitos fundamentais, sabe? Porque é mais um suposto bandido que vai sofrer uma pena alta, independentemente do respeito de regras orientadoras fortes, do respeito das regras do jogo. Só que eu acredito, doutor Mário Alberto, que dá para punir garantindo e garantir punindo. E doutor Nilson, claro que eu estou sustentando aqui, eu tenho certeza que ele deve ter votado pela improcedência da revisão criminal, senão eu não estaria aqui talvez sustentando, salvo se houvesse divergência eletrônica. Mas doutor Nilson, eu sou testemunha porque volta e meia, todas as semanas eu estou na primeira Câmara Criminal, da turma que ele integra. Ele é um dos maiores defensores do contraditório e da ampla defesa do devido processo legal. Nesse caso, vamos por partes, excelência. Há uma condenação na comarca de Santo Estevão, uma condenação oriunda da comarca da Vara Criminal de Santo Estevão, pela suposta prática de tráfico de substâncias entorpecentes, em que, revisionando o suplicante, ele foi condenado já com trânsito em julgado, a uma pena privativa de liberdade em regime fechado, mas há peculiaridades nesse caso que tornam imperativa a anulação dessa sentença condenatória.
Houve recurso de apelação, é verdade, houve embargo de declaração, não foi feita a interposição de recurso especial extraordinário, mas eu repito, isso não é uma nova apelação. Doutor Mário e demais desembargadores, o Supremo Tribunal Federal entendeu que a perícia realizada no aparelho telefônico, doutor Pedro Guerra, doutor Ezerval, do requerente, do suplicante, foi uma prova ilícita, violando o artigo 5º, inciso 10º da Constituição Federal e o Marco Civil da Internet. Eu tive a satisfação de minha dissertação do mestrado, por exemplo, falar sobre a prova digital. E hoje é pacífico, desembargadores, excelências, tanto no STJ, como praticamente no Supremo Tribunal Federal, onde a gente tem uma repercussão geral reconhecida, mas os precedentes revelam isso, que mesmo nos casos de prisão em flagrante, doutor Ezerval, não se pode acessar o aparelho telefônico do réu, do flagranteado, sem ordem judicial. No caso em tela, isso foi feito contra Engre Júnior de Almeida Maia. Foi feito contra Engre. E o Supremo, liminarmente, o ministro Marco Aurélio, determinou o desentranhamento da prova ilícita dos autos, o desentranhamento dessa prova ilícita dos autos. Isso foi determinado pelo ministro do Supremo Tribunal Federal. Só que isso foi determinado, excelência, em 2017. Em meados de 2017, isso foi determinado pelo ministro Marco Aurélio. O que é que aconteceu? Durante quase um ano, a prova ilícita continuou nos autos. Durante quase um ano. E quando a sentença foi proferida, em dezembro de 2018, no dia que a sentença foi proferida, depois de proferir a sentença condenatória, doutor Ezerval, demais desembargadores, doutor Júlio, a juíza determina o desentranhamento dessa prova ilícita dos autos. Ou seja, ela julgou o caso e condenou o réu com base nessa prova ilícita. O artigo 57 do CPP ele é explícito ao dizer o seguinte, que ele é escancarado, explicitamente ele diz, a prova ilícita deve ser desentranhada dos autos para não influenciar o livre convencimento motivado do julgador. Porque o julgador pode expor na sua sentença condenatória, doutor Aleomar, doutor Ezerval, ele pode expor na sua sentença condenatória alguns motivos que supostamente formaram o seu convencimento, mas no seu âmago, no seu íntimo, porque eu tenho limitações, eu não posso fazer essa captura psíquica, doutor Nilson. Ele pode lá estrear o seu édito condenatório com base naquela prova ilícita. Então, a garantia de qualquer réu, seja culpado ou inocente, tem ou não antecedentes, de que a prova ilícita não esteja nos autos. Eu estou falando isso porque nós impetramos a revisão criminal, porque eu só descobri que essa prova ilícita permaneceu nos autos depois que a apelação foi julgada. Só posteriormente, após o trânsito em julgado. E a juíza julgou com base na prova ilícita. E mais, não para por aí. Quem fez a perícia telefônica nesses aparelhos apreendidos e sem ordem judicial foi um agente de Polícia Federal chamado Sheldon. Sheldon, que teve acesso à prova pericial sem ordem judicial, uma prova reconhecidamente ilícita, ele foi ouvido como testemunha de acusação. E, posteriormente, a juíza proferiu, doutor Nilson, a sentença condenatória com base no depoimento de quem? No meu, não. Com base no depoimento da testemunha de acusação, Sheldon. Então, veja que o Código de Processo Penal, ele vedou não apenas a prova ilícita, mas toda a floresta está contaminada. É a teoria dos frutos da árvore envenenada. A teoria da contaminação do efeito à distância. O que adianta eu dizer que uma prova pericial é ilícita, não desentranhada dos autos, se eu admito que o sujeito que está nos autos, está comprovado nos autos, tudo está nos autos, que o sujeito que teve acesso a essa prova ilícita seja ouvido como testemunho de acusação e eu ainda coloco isso na sentença. Porque está aqui, ó, excelências, olha só, as horas 425, a juíza solicita relatório de análise da perícia telemática mencionada pelo policial Sheldon, em 11 de maio de 2017. Ele disse isso no depoimento dele. Ele falou para o juiz, ó, excelência, nós estamos fazendo uma perícia no telefone. Foi pedida autorização judicial. Não veio autorização judicial, mas está fazendo a perícia. E ainda assim a juíza de Santo Estevão não disse, pare, meu filho. Pare porque a gente precisa de reserva de jurisdição. Pare porque existe algo chamado vedação à prova ilícita. Pare porque o Estado, por mais que lute contra o monstro,
perícia continuou. Aí ela determina o cumprimento, a súmula 518, ela determina o cumprimento da decisão do STF que impôs o desentranhamento da prova ilícita. Essa decisão chegou, doutor Júlio, e demais desembargadores, em 27 de setembro de 2017. Em 27 de setembro. Quando ela prestou informações de um habeas corpus, isso está na revisão criminal, doutor Nilson, ela disse que em 2017, ela já estava preparando a sentença. Para afastar o excesso prazo, ela disse que já estava preparando a sentença. E essa prova ilícita ficou nos autos até o dia, exatamente o dia que ela proferiu a sentença. Em 8 de maio de 2018, ela julgou com base na prova ilícita. Ela condenou com base numa ilicitude probatória. Condenou com base no depoimento do sujeito que teve acesso a essa ilicitude, que fez a perícia telefônica. E eu vou mais além. Doutor Nilson, na sentença condenatória, veja o que a juíza diz. Para não dizer que ela não rastreou a decisão dela com base na prova ilícita. Na sentença condenatória ela diz o seguinte, ó. Sheldon, ou seja, menciona na sentença condenatória o depoimento de quem fez a perícia telefônica ilícita, sem ordem judicial. Sheldon contou que participou da investigação após a prisão do réu e com a documentação apreendida no poder dele, ficou claro que o réu vive de atividade ilícita do tráfico, com movimentações bancárias que comprovam isso. Isso na sentença condenatória. Agora, vamos ver o depoimento de Sheldon, excelências, que eu tive a cautela, por isso, de transcrevê-lo. É uma luta árdua essa revisão criminal. E aí, olha o que Sheldon fala no depoimento dele em juízo, doutor Mário. A perícia já está sendo feita. Eu só estou terminando a análise do material. Falta só terminar a análise de 3 aparelhos, do senhor judicial. Do material encontrado em 3 aparelhos e até sexta já está concluído. Então está tudo materializado. Foram 8 aparelhos apreendidos, 1 parece que da esposa e 7 que ele estava utilizando. E tem tudo. Tem tudo. De Sheldon, ele fala que tudo está no aparelho, não sobrou mais nada para dizer que é lícito e fundamental a sentença condenatória de maneira legítima. Ele diz, tem tudo. Diversos depósitos em contas correntes. Diversos. Ou seja, no depoimento, Sheldon disse que teve acesso aos depósitos em contas correntes através do aparelho telefônico. Na sentença condenatória, a juíza condena com base no depoimento de Sheldon, afirmando que existiam várias comprovações a respeito de movimentação bancária. Quer dizer, primeiro ponto de partida, a prova ilícita não poderia ter permanecido nos autos até depois da sentença condenatória ser proferida, em 8 de maio de 2018. A determinação de desentranhamento do Supremo foi de 2017, setembro de 2017. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, se Sheldon foi ouvido como testemunho de acusação e não tinha mais jeito, ele já tinha sido inquirido, ele não poderia ter sido nem mencionado na sentença condenatória. É uma prova derivada da ilícita. É uma violação a tudo que nós lutamos para se ter um Estado democrático de direito. Claro, doutor Jefferson, que essa turma heterogênea, por vezes existe um desembargador com a posição mais garantista, outro entende que tem que ser mais positivista, mais conservador, mas esse caso é absurdamente... Não teve processo penal, porque não existe processo penal sem contraditório. Doutor Ivan, faltam 2 minutos. Sem observância das regras fundamentais, eu vou mais além, desembargadores. A audiência, a discussão, a juíza marcou para janeiro de 2017, no recesso forense, onde só podem ter atos urgentes. Não, o advogado pediu adiamento, ela não adiou, ela nomeou um advogado dativo para a audiência, está tudo nos autos. O réu disse, eu não vou falar, eu não vou dar meu interrogatório, meu depoimento, porque não é meu advogado constituído. O dativo não fez uma pergunta para o Sheldon. Não tem contraditório, não tem para defesa. O que é que nós requeremos, excelência? Não é absolvição, mas como permite o 621, inciso 1º, quando a sentença viola a lei penal, a lei processual penal, a lei constitucional, nós pedimos a anulação da sentença condenatória. É muito fácil, procura outra. Sem o depoimento de Sheldon, sem falar da perícia telefônica, sem essa movimentação bancária que foi encontrada supostamente através da perícia, não está pedindo para absolver, mas para não chancelar uma ilicitude como essa. Porque nós precisamos de uma segurança jurídica, de regras orientadoras fortes, estándares probatórios,
devem ser observados no processo penal. Tudo que eu estou falando está comprovado nos autos. E nós só tivemos acesso a essa informação de que a prova ilícita não foi desentraída dos autos depois que a sentença condenatória foi proferida após o julgamento da apelação, excelência. Então, é por tudo isso que a defesa requer o conhecimento dessa revisão criminal, porque ela viola frontalmente a lei constitucional, a lei penal, a lei processual penal. Doutor Ivan, conclua. E que ela seja concedida para anular a sentença condenatória, determinando que outra seja proferida sem a prova ilícita, sem a derivada nos autos. Muito obrigado, excelência. Só para fechar, que o pacote de crime, inclusive, vedou que o juiz que teve contato com a prova ilícita julgasse o fato. O Supremo suspendeu liminarmente isso aí, mas nós estamos falando realmente de uma sentença com base nos frutos de uma árvore envenenada. Muito obrigado, excelência.